Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel de História da Arte e vamos começar mais uma aula de História da Arte, dando continuidade aos nossos assuntos que viemos falando, né? Principalmente sobre a história da fotografia. Então sejam todos bem-vindos. Galerinha, durante os vídeos anteriores, nós vínhamos falando sobre todo o processo histórico da criação da fotografia que envolve as artes visuais. E durante esse processo, nós conhecemos várias maneiras, né, de produzir autorretrato. Descobrimos também artistas que produziram autorretratos de várias formas diferentes. Existiam artistas, né, que mostravam o rosto, outro que insere vários autorretratos em um só, como nós falamos na aula anterior, e também artistas que vinham de uma certa forma procurar a si mesmo, né, em seus autorretratos. Isso aí já é uma outra perspectiva de auto se representar. No caso, nós artistas que representavam, no caso, mulheres, né? Enfim, esses autorretratos de forma mulheres com o rosto, né, distorcido. E aí essa foi uma forma que esses artistas tiveram, né, de se expressar. Dentro desse contexto, a pintura também estava inserida, né, uma técnica artista que era mais usada do autorretrato. No início de tudo, nós foi a primeira forma de se mostrar o autorretrato a partir de quê? Das pinturas. Então, ao longo da história da arte, foi se modificando, né? Várias técnicas eram produzidas, exploradas, né, por cada artista, até hoje em dia. Então, a gente sabe que as fotografias hoje, elas se dispõem de várias formas de produzir. As selfies hoje são feitos, né? As selfies, as câmeras fotográficas, elas têm várias funções. Então veja que a partir daí a gente já consegue identificar todo um processo de mudança, né? Ao longo da história. Hoje você tem o seu celular, você consegue fazer, né, uma selfie, você apaga e você modifica e você faz outro se você não gostou. E antigamente não era possível, claro. Hoje sim. Então, antigamente se utilizavam o quê? Câmeras com filme fotográfico, né? Que aí era todo um processo para se produzir muitos materiais. Então, nós temos aqui na imagem um registro de registro fotográfico da artista Vivian Maia, que é um autorretrato do ano de 1955. A gente já falou sobre a vida dela, o momento em que ela começou a fazer esses registros. Ela tinha outras profissões, porém a história dela é muito interessante porque Vivian, ela começou, né, a fazer esses registros na década de 50, muito antes de existir a fotografia digital. Então ela é uma das pioneiras nesse processo e ela trouxe uma forma de reinventar a partir, né, dessas produções. Ela era conhecida principalmente pelos registros que ela fazia. Ela tinha o hábito, né, de produzir esses registros urbanos e, além disso, tudo o que ela fazia, estava fazendo, a gente, não sei se vocês lembram, mas a gente falou até da questão, ela era babá e ela saía com as crianças que trabalhava, que cuidava, e ela fotografava tudo. É uma pena porque
seu trabalho não foi reconhecido em vida, né? Só depois de sua morte que se descobriu muito do trabalho de Vivian. Então, ela tinha esse olhar, né, atento, curioso, tudo aquilo que estava à sua volta. Isso é uma característica desse artista, né? Essa pessoa que tem que ter a sensibilidade acima de tudo para produzir sua arte. E aí tudo que ela via à sua volta, ela fotografava. Cenas inesperadas, nessas vivências e costumes do dia a dia, estavam sempre presentes no trabalho dela. Então, imaginem aí, hoje com a fotografia, né, digital, a gente sabe que muita coisa mudou. Então, quando a artista Vivian, né, produzia seu trabalho, ela tinha uma sensibilidade, né, para produzir ao ponto tudo que ela produzia, né, muito bem feito. Hoje não é possível, a gente tem várias tentativas de você produzir, né, uma fotografia e ficar do jeito que você gosta, tá? Então, como a fotógrafa Vivian, né, só foi conhecida e reconhecida, né, depois de sua morte. Isso é um fato que a gente deve refletir sobre muitos artistas que muitas vezes não veem seu trabalho, né, reconhecido. E aí, ao longo do processo histórico que nós vínhamos estudando, Vivian, ela é uma referência nessa forma de produzir a arte. Vivian nos traz essa grande lição, digamos assim. Então, galerinha, é interessante falarmos também sobre o processo que se deu, né, ao longo da história da fotografia. Então, ao longo do tempo, a fotografia ela foi passando por mudanças significativas, como eu falei agora há pouco. Então, até a gente chegar a essa era digital, que existe aí várias formas de se produzir, a fotografia era produzida dessa forma que vocês estão vendo aí, né? Através de um filme. Então, antes mesmo de se tornar digital, a fotografia passou por diversos processos, né? Para poder permitir, né, a captação de imagens. Então, os primeiros registros que nós temos consciência e conhecimento, né, acima de tudo, foi por volta do século XIX, na Europa e também no Brasil. Então, era-se usado muitos materiais, né, como chapas de metal, vidro e papel, eram usados para poder produzir. Então, vocês estão vendo aí na fotografia uma pessoa com um filme na mão, que traz exatamente como era produzido. E aí foi um cara muito importante, George Eastman, é um americano, estadunidense, né? Ele nasceu nos Estados Unidos na década de 1880. Ele foi responsável, né? Foi o grande inventor do filme fotográfico, que a gente conhece como filme de rolo, né? Antigamente isso era muito popular. Se você queria fazer uma fotografia, você ia atrás de quê? De comprar um filme de rolo, como era falado, e aí era inserido na máquina fotográfica e você ali tirava suas fotos. Depois passava por todo um processo para revelar. Que aí era inserido, né, no caso o filme era inserido na câmera fotográfica e nem sempre todas as fotos que você tirava, na maioria das vezes não prestava todas. Então, vocês, jovens de hoje, não fazem parte desse tempo, tá? Então, a gente percebe que com a fotografia digital e tudo isso, né, é bem mais fácil, diferentemente da técnica que era utilizada antigamente. Então,
o filme tinha também a questão da negativa, né? Se utilizava, o filme também era conhecido como negativo, então como era que acontecia? Era colocado, né, na máquina, e aí depois que registrava, aí passava por esse processo, era invertido, né? Deixava a sensível à luz, depois era revelado, e aí a imagem era fixada. Então vejam que com a ampliação, né, era ampliada em um painel, e essa técnica de toda era utilizada muitas vezes tanto por amadores como por profissionais, né? A fotografia digital veio se popularizar, como também as câmeras digitais, né? Celulares e outros meios que facilitou o trabalho da fotografia. Acredito que a maioria de vocês não tenham conhecido, tá? Esse filme que era utilizado antigamente. Então, galerinha, a gente falou um pouco da história da fotografia, de todas essas técnicas diversas que se utilizava para produzir, né, os autorretratos. E aí a Vivian Maia, ela vem ser essa grande referência para nós. Eu quero agradecer a vocês por mais uma aula e até a próxima, se Deus nos permitir.